Numa manhã gelada de 5 de novembro de 2025, um silêncio inquietante pairava sobre Moscou. Atrás dos muros imponentes do Kremlin, algo acontecia longe dos olhos do mundo. Sob a sombra da Águia de Duas Cabeças, 57, dos mais influentes nomes da alta cúpula russa tomavam seus lugares, enquanto um único documento repousava sobre a mesa como se carregasse o peso do destino. Teste operacional do Sarmat. Autorização final. Ao lado, esquemas detalhados revelavam a preparação de 3 mísseis intercontinentais RS-28 Sarmat, cada um capaz de liberar 10 ogivas nucleares, poder suficiente para apagar Kiev, Dnipro e Kharkiv em menos de 8 minutos. Mas algo estava prestes a mudar. O Kremlin, outrora visto como um bastião inacessível, agora parecia vulnerável. Seria possível que o céu sobre Moscou realmente estivesse rachando. Do outro lado da fronteira, a Ucrânia havia iniciado uma operação tão ousada que mais parecia saída de um romance de espionagem. 15 drones Bayraktar TB2, acompanhados de 10 MiG-29, modernizados e operando como veículos não tripulados, avançavam em direção ao espaço aéreo, considerado o mais protegido do planeta. E não é para menos. Moscou ostentava um escudo defensivo avaliado em bilhões, amparado pelo radar Solnuk, pelo blindado Quarek W-Bow M3 Panzer S-1 e pelo temido sistema antimíssil S-500 Prometei. Mas aí surge a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Será que essas máquinas ucranianas conseguiriam atravessar o lendário céu de aço da Rússia? Ou estaríamos prestes a testemunhar um dos maiores erros de cálculo militar da história recente? E antes de seguirmos mais fundo nessa trama que está apenas começando, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Algumas delas tão surpreendentes quanto esta que você está prestes a descobrir. Agora, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar tudo. 5 de novembro de 2025. Moscou. 10 horas da manhã. O céu carregado parecia observar tudo em silêncio, como se pressentisse que algo monumental estava prestes a acontecer. As nuvens pesadas e imóveis pairavam sobre as cúpulas douradas, enquanto o vento gelado percorria as ruas, anunciando que aquele não seria um dia comum. Dentro do grande salão do conselho, escondido no coração do Kremlin, 57 figuras de poder ocupavam seus lugares sob a sombra solene da Águia de Duas Cabeças. O brilho dos lustres iluminava cada rosto sério, mas nem mesmo a luz intensa aqueceu o ar. Havia algo mais frio ali dentro do que o inverno russo. Havia decisão. No centro da mesa, como se dominasse não apenas a reunião, mas o destino de todos, estava Vladimir Putin. À sua direita, o ministro da Defesa Sergei Shoigu. À esquerda, o general Valery Gerasimov. Um pouco mais afastados, porém atentos a cada respiração, estavam os chefes da Roscosmos e das forças de mísseis estratégicos. Diante deles, repousava uma pasta solitária, marcada com letras que pareciam pesar mais do que metal. Teste operacional do Sarmat. Autorização final dentro dela. Naquelas páginas, escondia-se um plano capaz de torcer o curso da história. 3 mísseis intercontinentais RS-28 Sarmat. 30 ogivas nucleares. 100 megatons de destruição total. O suficiente para varrer Kiev, Dnipro e Kherson do mapa em menos de 8 minutos. Quando Putin finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba soou como uma sentença. Terminaremos esta guerra nos nossos termos e lembraremos ao Ocidente quem manda nos céus. Os generais apenas assentiram. Lá fora, a bandeira vermelha ondulava acima das torres, inocente, como se não soubesse que poderia se tornar o último símbolo antes do colapso do mundo. Eles acreditavam que estavam sozinhos, escondidos, protegidos por muros milenares. Mas cada palavra, cada vibração naquela sala ecoava muito além do Kremlin. E sem que percebessem, a história estava sendo observada e registrada.
A 35.400 quilômetros acima da Terra, um satélite criptografado russo enviou um pulso discreto. Um pulso que deveria passar despercebido, mas não passou. A rede de inteligência artificial ucraniana, Perun Sentinel, captou uma anomalia. Um sinal classificado como categoria ômega, pré-lançamento nuclear. Às 10h17, o alerta brilhou na tela de um operador escondido a dezenas de metros abaixo de Kiev. Protocolo de autorização detectado. Moscou. Resposta imediata, necessária. E assim como um livro que se abre sozinho na página exata, a verdadeira história começou. 10h30. Kiev, 30 metros abaixo da superfície. A sala de operações do Ministério da Defesa Digital estava mergulhada na penumbra. Apenas o brilho azulado das telas iluminava rostos tensos. No painel principal, Moscou pulsava como um coração gigante, cada batimento marcado por códigos, gráficos e rotas de interceptação. Quando as letras vermelhas surgiram, ninguém respirou. Categoria ômega confirmada. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. E então, a voz do general Alexander Havlenov cortou o ar firme, precisa. Eles vão fazer isso. Não há recuo. Precisamos atingir o coração antes que o coração dispare. À medida que ele falava, a arquitetura defensiva do Kremlin se desdobrava na segunda tela. Camada após camada de proteção russa era exposta como tecido sendo aberto por bisturi. O míssil antiaéreo Podsol, a rede multicamadas Buk M3, Pantsir S-1 e, por fim, o S-500 Prometei, o escudo supostamente perfeito proclamado como impenetrável. Mas para toda fortaleza absoluta existe uma fenda invisível, e a Ucrânia conhecia bem essa fenda. No terminal lateral, o operador de drones murmurou: Canal 4, vento noroeste furtivo. Se nos aproximarmos do Moskva a menos de 45 metros, eles terão 8 segundos para reagir. 8 segundos. Entre a destruição total e a sobrevivência. Entre o colapso e a descoberta. A operação foi aprovada. Na base aérea de Pava, 15 drones Bayraktar TB2, avaliados em 75 milhões de dólares, se alinharam como sombras prontas para o sacrifício. Sua missão não era destruir, era provocar, abrir caminho, expor rachaduras. Cada TB2 era uma tocha acesa lançada na tempestade. Fase 1, a isca. Fase 2, o ataque profundo. 10 MiG-29, modernizados, 19 meses de modificações secretas, camuflagem digital, supressão de infravermelho, pacotes de mísseis avaliados em 200 milhões de dólares. O plano era perigoso, talvez suicida. Uma travessia de 600 km por 240 radares, dezenas de torres, um inferno eletrônico inteiro. Mas quando o desespero encontra a necessidade, nasce um tipo especial de coragem. Uma coragem que talvez seja o único elo entre o que poderia ter sido perdido para sempre e o que ainda pode ser salvo. 10h42. Oeste de Moscou. O céu estava quieto demais, como se esperasse. De repente, os 15 TB2 surgiram, deslizando a 60 metros de altitude, quase tocando as sombras da neve acumulada. A Rússia levou 4,2 segundos para detectá-los. Em seguida, 32 mísseis interceptores foram lançados. O céu se abriu como ferida. Explosões em cadeia, rastros de fogo, destroços queimando. Um espetáculo violento de matemática militar. 14 drones foram derrubados. Mas o último, o 15º, passou por um ponto cego. Uma falha de 0,8 segundos. Uma brecha que parecia mais destino do que defeito. Ele cruzou o ar rumo ao Kremlin. 700 metros, 400 metros, 120 metros. A explosão não foi grandiosa. Apenas 12 quilos de carga, mas suficiente para rachar a história.
A cúpula verde-cobre se abriu como um vaso antigo se desfazendo em chamas. A fumaça subiu, escura, sinuosa, como se o próprio céu estivesse revelando um segredo escondido há décadas. Se até aqui essa história já te surpreendeu, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa jornada junto com você, porque o que vem agora é ainda mais impactante. Sirenes ecoaram pela cidade. Tropas correram. A mídia estatal ficou em silêncio por 11 minutos. Mas as redes não. Em segundos, o mundo inteiro viu. E aquilo era apenas a porta se abrindo. Do sul, rompendo as nuvens com seus motores de trovão, surgiram os MiG-29. 10 esquadrões. Um ataque não de aviso, mas de precisão. O Kremlin, atordoado, estava vulnerável pela primeira vez em gerações. A 12 km de distância, os computadores travaram. Alvo bloqueado. 20 mísseis Kult-29T partiram como flechas acesas. A Rússia reagiu com fúria elétrica. Buk M3, Pantsir SS-1, o escudo S-500. O céu virou um labirinto de luz, som e fumaça. 18 mísseis foram interceptados, mas 2 escaparam. 2 bastaram. Eles atingiram a casa de hóspedes do Kremlin. As detonações ecoaram como sinos de ferro anunciando uma mudança inevitável. 5 altos funcionários morreram. 20 ficaram feridos. Dentro do bunker, Putin permaneceu vivo e silencioso. Silêncio de quem percebe que algo que julgava eterno, intocado, finalmente sangrou. E Moscou sentiu. Sentiu como nunca. O ar mudou. As ruas mudaram. O olhar das pessoas mudou. A notícia percorreu o mundo em menos de meia hora. Não era mais apenas um ataque. Era uma mensagem. A mais clara possível. Nós podemos chegar até você. Em Washington, Berlim, Pequim, telefones seguros tocaram sem descanso. Em Moscou, 41 jatos privados decolaram, carregando famílias inteiras para longe. Em várias cidades russas, grupos silenciosos de cidadãos apenas olhavam para o céu, tentando entender como a intocável Moscou havia sido tocada. E nas profundezas de Kiev, o general Havleno disse a frase que ficaria marcada na história moderna. Não precisamos vencer hoje. Apenas precisamos que eles sintam que podemos vencer. O equilíbrio havia mudado. Não com um estrondo, mas com o silêncio após o estrondo. Porque guerras não terminam com explosões. Elas terminam quando o medo troca de lado. E naquela manhã, o medo trocou. No fim daquela longa sequência de batalhas, quando o eco dos confrontos parecia se espalhar até pelos lugares onde nunca houve disparos, foram justamente as pessoas comuns que sentiram o peso mais cruel dessa história. Nas vilas russas, mães levantavam os olhos para o céu cinzento, tentando adivinhar se o vento traria de volta seus filhos ou apenas o silêncio que acompanha as notícias que ninguém deseja ouvir. Do outro lado, em cidades ucranianas que já aprenderam a sobreviver à escuridão, crianças tentavam adormecer mesmo com o tremor das janelas, embaladas por sirenes que nunca deveriam fazer parte do cotidiano de ninguém. Enquanto os líderes discursavam e os mapas mudavam de cor, cada vitória carregava um preço que jamais aparecia nos relatórios oficiais, o sofrimento de quem não escolheu estar ali. Foi então que a grande pergunta deixou de ser qual lado mostrava mais força. A verdadeira questão passou a ser quanto um povo ainda pode perder antes que a própria ideia de triunfo se torne irreconhecível. A Ucrânia, marcada por cicatrizes e resistência, mostrou que podia alcançar o coração de um gigante que parecia invencível. Mas esse gesto não nasceu do desejo de destruir sem fim, e sim da busca por um lugar onde pudesse falar de igual para igual. Não um convite para humilhar o inimigo, mas um aviso de que jamais aceitaria viver ajoelhada. Seu objetivo não era prolongar a dor, mas transformar seu sofrimento em voz, em presença, em um direito incontestável à mesa onde o futuro seria decidido. E agora, enquanto o inverno avança e as fronteiras seguem, tremendo como linhas de fogo no horizonte,
Uma mensagem ecoa pelo mundo mais forte do que qualquer discurso. Uma verdade antiga, mas que muitos insistem em esquecer. Nenhum império é eterno. A vontade de um povo, quando finalmente desperta, é capaz de dobrar até as páginas mais rígidas da história. A paz talvez não se apresente amanhã, talvez ainda caminhe hesitante por entre ruínas e negociações. Mas a partir deste momento, ela deixou de ser um sonho distante e passou a ser algo possível, concreto, real. E é justamente aqui que esta narrativa encontra seu desfecho. Não como um fim, mas como uma porta entreaberta. Porque se essa revelação mexeu com você, se te fez enxergar algo além dos números e das manchetes, então o próximo passo é inevitável. Há uma nova história te esperando, uma continuação natural dessa jornada que começamos juntos. E se essa análise te trouxe reflexões que ficaram ecoando aí dentro, prepare-se, o próximo vídeo do canal vai te surpreender ainda mais. A história não termina aqui e você está prestes a descobrir o porquê.